Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui então na nossa aula, nosso curso a respeito da Humanae Vitae. E agora vamos entrar num dos pontos mais complexos e num dos pontos mais polêmicos a respeito deste documento. Talvez este ponto seja o ponto que mais causou alvoroço na mídia mundial, no mundo como um todo, e até mesmo de alguns membros da igreja que não quiseram aceitar esse ensinamento, que já era o ensinamento da igreja de todos os séculos. Então preste muita atenção, porque daqui em diante as coisas vão tomar um ápice maior, as coisas vão se tornar um pouco mais importantes ainda. Então fique atento. Nós vamos falar justamente das vias ilícitas para a regulação do nascimento. Ou seja, as vias que são proibidas pela igreja, as vias que são condenadas pela igreja para a regulação dos nascimentos. A primeira via que é totalmente condenado pela igreja é o aborto. O aborto querido diretamente, né, e procurado, mesmo terapêuticos. Qualquer tipo de aborto querido e procurado é condenado por Deus e pela igreja. Se por um acaso você quis cometer um aborto, quis procurar um aborto, saiba que isso de fato é um pecado gravíssimo. Mas se você se encontrar com Jesus no sacramento da reconciliação, com certeza teu pecado será perdoado e o teu coração encontrará paz diante de Deus. Mas saiba que isso é gravíssimo. Então, o aborto, quando querido diretamente, né, é diferente. Aqui tem os abortos espontâneos que acontecem, né, e às vezes as pessoas não sabem que aconteceram. Isso não é pecado, isso não é contrário ao ensinamento da igreja. Porque você não sabe, aconteceu o aborto ali, né, de forma espontânea. Então, neste caso, não é pecado, porque não houve esse querer, né, não foi procurado, não quis. O aborto, ele é um assassinato, né? O aborto, de fato, é matar uma vida humana. Então, essa é a primeira via condenada pela igreja. O aborto, né, enquanto meio para não ter filhos, né? Às vezes a pessoa quer para se livrar um problema, né? É importante entender, meus irmãos, que a vida humana, essa capacidade que nós temos de procriar, ela é um dom de Deus. Os filhos são dons. Os filhos não vão roubar nada de você, muito pelo contrário, eles vão te ensinar ensinar você a ser uma pessoa melhor. Vão te ajudar a te ensinar a sair do egoísmo. Eu falo por mim, antes de entrar no casamento, antes de ter um filho, eu ainda sou egoísta, né? Mas eu era mais egoísta. Pensamentos egoístas em todos os aspectos. E os filhos nos ensinam a sermos pessoas que partilham a vida, pessoas que que lutam contra o egoísmo. São um dom de Deus. Outra via que a igreja proíbe, que é contra os ensinamentos, é a esterilização direta, ou seja, perpétua ou temporária, né? Que é de fato essa esterilização, né? De alguma forma por cirurgia, por esses métodos, tanto no homem quanto na mulher. A igreja condena qualquer tipo de esterilização. Por quê? Porque é contrário à própria natureza do homem. O homem é feito para criar, para procriar. A mulher também. Então a igreja condena a esterilização, tanto a perpétua quanto a temporária. É importante entender que é de excluir toda a ação, né, ou em previsão do ato conjugal, ou seja, eu sei que vai ter um ato, então eu vou usar algum método para não ter filho, ou seja, camisinha, coito interrompido, né, então o uso de camisinha e o uso do coito interrompido. O que é isso, coito interrompido? Está tendo a relação sexual, de repente quando o líquido seminal vai sair, se retira, né, o órgão genital, e para que não haja o contato. Então tudo isso é condenado pela igreja, tudo isso vai contra aos desígnios de Deus. Nunca é lícito, olha o que está dizendo aqui a Humanae Vitae, nunca é lícito, nem sequer por razões gravíssimas, fazer o mal para que daí provenha o bem, que era justamente
uma das teses de Sartre, né, que eu falei no começo do curso, daquele pensador, né, que falava que para combater um mal, então vamos usar o mal para que provenha um bem, ou seja, vamos regular o nascimento, aspas, como um bem, né, para que não aumente a população, para que não falte comida e tudo mais. Vamos usar então métodos contraceptivos, vamos usar esse mal que cancela a ordem natural do homem e da mulher, da procriação, para que não haja essa falta de alimentos ou falta de recursos, esse tipo de pensamento. Então, não é lícito, nem por razões gravíssimas, né, fazer um mal para que daí provenha um bem. Muito importante ficar isso bem claro. Entretanto, a igreja, como essa mãe, ela entende, ela fala que enquanto métodos terapêuticos, alguns recursos podem ser utilizados. Então, olha que está lá no número 15. A igreja, por outro lado, não considera ilícito o recurso aos meios terapêuticos, verdadeiramente necessários para curar doenças do organismo, ainda que daí venha resultar um impedimento, mesmo previsto, a procriação, desde que tal impedimento não seja por motivo nenhum querido diretamente. O que ela está dizendo aqui? Que a igreja entende que existem momentos, existem meios terapêuticos, por exemplo, o uso de anticoncepcionais para a cura, né, de uma doença, em alguns casos, por isso que é sempre bom ser acompanhado por um padre, né? Em alguns casos é até permitido para um meio terapêutico, para a cura de uma doença que exista na pessoa. Entretanto, é importante entender que quando houver o uso do anticoncepcional para o motivo terapêutico, não se deve haver a relação sexual. Não se deve haver a relação sexual entre o homem e a mulher. Por quê? Por vários motivos. Porque pode correr o risco de repente se estar cancelando ali a procriação de um filho, né, não estando aberto, mas porque não é o objetivo aqui desse curso, mas está comprovado que os anticoncepcionais eles possuem efeitos terríveis na mulher e podem causar também o aborto. Existem várias pesquisas, provavelmente nós vamos fazer um curso a respeito disso também, mas existem pesquisas que dizem que o anticoncepcional, a pílula, ela também pode ser abortiva, ou seja, muitas pessoas estão usando anticoncepcionais e tendo abortos, abortando, matando vidas. Matando vidas. Então, é muito importante ficar atento a tudo isso. Quando de repente for prescrito um anticoncepcional por um médico, né, para curar uma doença, converse com o teu padre, um padre sério, né, que entenda de fato a doutrina da igreja. Converse com o teu padre. E é importante que nesse período, né, de tratamento se faça o uso da castidade, o uso da castidade como domínio de si mesmo durante esse período de tratamento. Né? Então isso é muito importante. Ah, mas aí não vai haver a relação sexual, não vai haver aquele processo unitivo. Não, mas o matrimônio não é só feito do sexo, existe também outras possibilidades de vivência ali neste momento em que está sendo impedido de haver o ato sexual. Bom, então é muito importante ficar isso bem claro no coração de todos que estão escutando isso daqui, né? A igreja, ela é uma mãe, ela entende, mas diante desses pontos. E neste ponto, a igreja, ela faz um apelo à inteligência humana. Olha o que ela diz que a inteligência humana deve dominar as energias proporcionadas pela natureza irracional. Então existem energias, né, impulsos dentro de nós que são irracionais. E a nossa inteligência deve dominar estas energias. O Papa Paulo VI usa esta frase justamente para falar a respeito da legalidade ou da liceidade de uso daqueles períodos infecundos que existem no ciclo da mulher, para que, se houver motivo sério, se espasse a gravidez. Olha o que vai dizer no número 16.
Se, portanto, existem motivos sérios, vamos cravar isso aqui, porque senão o pessoal, né, não dá para entender. Se, portanto, existem motivos sérios para distanciar os nascimentos, que derivem ou das condições físicas ou psicológicas de ambos os cônjuges, ou de circunstâncias exteriores, a Igreja ensina que então é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes das funções geradoras para usar do matrimônio só nos períodos infecundos e, deste modo, regular a natalidade sem ofender os princípios morais. Olha o que a Igreja está falando, isso aqui é muito importante que você entenda. A Igreja está dizendo o seguinte, que o espaçamento... Primeiro ponto, nós temos que ser generosos para com Deus. O nosso coração precisa estar aberto pela generosidade de criar filhos para Deus, de criar pessoas para o céu, para os desígnios de Deus. Esse é o nosso chamado, de sermos generosos, de termos quantos filhos Deus quiser que nós tenhamos. Certo? Não significa que você é obrigado a ter 8, 9, 10 filhos, não é isso. Mas ser generoso, estar aberto àquilo que Deus quer para a tua vida, para o teu matrimônio. E aqui a Igreja ensina o seguinte, então, se por algum motivo sério, por exemplo, pela condição física, ou seja, de repente a mulher está doente, o homem não está bem também, então pode ser utilizado o período infecundo para espaçar um pouquinho a gravidez, né? Condições psicológicas, de repente um dos cônjuges não está psicologicamente preparado para uma nova vida, mas isso, lógico, comprovado de forma médica, né? Não simplesmente pelo egoísmo de não querer ter um filho, entende? Importante nós entendermos isso, né? Que é uma luta constante entre um egoísmo e a vontade de Deus. Então é importante que nós tenhamos isso em conta. A nossa inteligência deve nos levar aos atos. É isso que está dizendo a encíclica. Qual que é um outro motivo sério para que possa haver o espaçamento da gravidez? Esse outro motivo sério, por exemplo, pode ser uma circunstância exterior. De repente, o casal não tem está com 2, 3 filhos ali e não tem condições nenhuma de ter um filho porque está desempregado, estão passando necessidades financeiras, não tem de onde tirar recursos para alimentar aquelas crianças. Então, pode-se usar dos períodos infecundos, ou seja, o casal tem que redirecionar o ato sexual, o ato conjugal, para esse período infecundo. Ah, mas como que eu sei esse período, como que eu conheço isso? Nós vamos falar daqui a pouco, né, que existem métodos naturais que nos auxiliam para que o homem e a mulher conheçam esse período fecundo e o período infecundo. Tudo bem? Então é importante ficar claro isso aqui. E a pergunta que pode surgir é a seguinte, mas espera aí, se existem, qual que é a diferença, né, entre usar de métodos naturais ali, de usar um método natural para espaçar a gravidez, de um método artificial, sendo que de repente os dois vão impedir de ter o filho? Qual que é a diferença? A diferença é que, primeiro, no método natural, ou seja, na observância dos períodos de fecundidade, de infecundidade, o casal usufrui legitimamente de uma disposição natural, não está mudando o ciclo de nada, não está interferindo artificialmente em nada, está sendo feito de forma natural. É importante que, fazendo isso também, né, o casal vai exercendo também a castidade dentro do casamento. A castidade não é só para período de solteirices, né, quando nós éramos solteiros, não. A castidade também é feita principalmente para a vivência dentro do casamento, em que momentos não se tem ato sexual e em outros momentos se tenha. Tem que ter esse controle, esse domínio de si mesmo. Por isso que a Igreja apresenta, né, a possibilidade de espaçamento por causa de alguns motivos graves. E aqui está a diferença. E o outro, no método artificial, eles impedem o desenvolvimento dos processos naturais. Você está
com as mãos humanas, né, com coisas artificiais, mudando os processos naturais que Deus criou nas nossas vidas. E lá no número 16 da Humanevita vai dizer assim, ó, é verdade que em ambos os casos os cônjuges estão de acordo na vontade positiva de evitar a prole, né? Tanto no artificial quanto no natural, existe ali um desejo positivo de evitar a prole, por razões plausíveis. Porque às vezes você pode pensar, ah, mas é por razão plausível, é por um motivo grave, então eu vou usar camisinha. Então eu vou usar um anticoncepcional. Então eu vou... Não, a igreja condena diretamente isso, os métodos artificiais. Mas, por motivos graves, ela dá a possibilidade do uso desse período infecundo, né? Ou seja, do método natural. Existem vários métodos naturais, nós também vamos ter um curso a respeito disso, mas um dos métodos que particularmente é o que eu mais conheço é o método Billings, né? Um método científico, um método reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, um método com a eficácia de quase 100%. Então, hoje, pela graça de Deus, através da ciência, né, nós temos essa possibilidade de, quando houver um motivo grave para o espaçamento de um nascimento, utilizarmos de métodos como esse, como o método Billings. Não existe só esse, existem outros. Não é um método oficial da igreja também, né? É um método científico, mas que a igreja aprova por ser um método natural. Mas também tem que ser utilizado em motivos graves, né? Quando se deseja espaçamento do motivo grave. E não como uma camisinha ou camisinha católica, né? Que também seria pecado. O conceito aqui, irmãos, é um conceito de contracepção mental, né? Nós estamos num tempo em que existe uma mentalidade contraceptiva, ou seja, uma mentalidade contra a vida, uma mentalidade de não ter filhos. Por quê? Por causa de um egoísmo que tem permeado as nossas vidas, um egoísmo que nos impede de ser generosos com Deus. Olha o que vai dizer a número 16 da Humanae Vitae. É verdade que em ambos os casos os cônjuges estão de acordo com a vontade positiva de evitar a prole por razões plausíveis, procurando ter a segurança de que ele não virá. Mas é verdade também que somente no primeiro caso, no natural, né, no reconhecimento dos ciclos ali, eles sabem renunciar ao uso do matrimônio nos períodos infecundos quando por motivos justos, a procriação não é desejável. Dele usando depois os períodos agenésicos como manifestação do afeto e da salvaguarda da fidelidade humana. Ou seja, né, por motivos justos não se pode engravidar, mas se necessita ter a relação sexual também para que haja esse lado unitivo, né, esse lado unitivo. Mas para isso a igreja não permite o uso de camisinhas anticoncepcionais, métodos contraceptivos, seja eles quais forem. O que ela fala é: usem dos períodos infecundos, aprendam a viver a castidade, aprendam o domínio de si, entendam os métodos naturais que existem dentro de você, aprenda estas regras perfeitas que Deus colocou na tua vida.